está adiantado. Não, falta, o meu falta 1 minuto, aqui falta 3, né? Já tá no ar. Quer esperar um pouquinho, não tem problema. Daí se ajeitar. Graça e paz, uma boa tarde a você que já está aí com a sua mídia, né, já ligada, para participarmos nesta tarde da nossa reunião de libertação, estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos aqui para ouvir a doce voz do Espírito de Deus, através do nosso pastor, do nosso sacerdote, que o Senhor possa falar ao teu coração nesta tarde. Eu quero iniciar esta reunião de hoje com a palavra do Senhor lá do Salmo 135, que o Senhor nos conclama a louvá-lo, a adorá-lo. E aqui nesse Salmo, ele nos mostra a sua grandeza, o seu poderio, ele nos mostra que ele está no controle de todas as coisas e que só ele é Deus. Se você tiver a oportunidade, com uma Bíblia aí do seu lado, ou no seu celular, abra a palavra do Senhor no Salmo 135, que nós vamos ler todo este Salmo e adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta tarde para adorar o nome do Senhor, para buscar a face do Senhor, para render a Ele graça e glória, para dizer que só Ele é Deus, que não há outro Deus além do eterno de Israel, além do nosso Senhor e Salvador. Por isso, nesta tarde, nós vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, se você já abriu a palavra, acompanhe comigo o Salmo 135, que diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para o seu tesouro peculiar, para o seu tesouro particular. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis o Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Todos nós que respiramos, que somos sua feitura, né? Todos nós que temos o fôlego de vida que o Senhor nos deu para que nós o louvássemos. Nós estamos aqui, nós temos fôlego de vida, apenas com o objetivo de adorar e servir ao Senhor. Não é para outra função. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. O Senhor nos mantém aqui nesta terra vivos, para adorar e reconhecer que só Ele é Deus, que não há outro Deus além do Eterno de Israel. Só Ele é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Está no controle da minha vida, está no controle da sua vida, que está aí nos ouvindo. Que o Senhor possa te abençoar nesta tarde. Nós vamos agora dar a introdução da nossa reunião. Nós vamos agora nos revestir da armadura do Senhor. Porque essa armadura é o que nos dá sustento e é o que nos dá condições de guerrearmos no mundo espiritual. Sem a armadura de Deus, nós somos vencidos pelo inimigo. Mas quando o Senhor nos reveste de toda a sua armadura, nós somos fortalecidos, nós somos aptos para guerrearmos no mundo espiritual e sermos vencedores por aquele que nos sustenta, por aquele que já venceu tudo por nós. Então, nesta tarde, feche os teus olhos. Se você conhece esse texto, você pode orar comigo, você pode me acompanhar. Senhor, nesta tarde estamos aqui, ó Eterno, para te adorar, para te buscar. Viemos aqui na tua casa, Senhor, viemos aqui na tua presença com o nosso coração alegre, feliz, por poder buscar ao Senhor, por poder render graças e glórias ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, porque não há outro Deus além de ti. Nós nos dobramos diante de ti, ó Senhor, dobramos o nosso coração, rasgamos ele na tua presença, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor receba este culto que faremos aqui em glória ao teu nome. Importa, Senhor, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado neste e em todos os dias que o Senhor nos permitir sobre esta terra, Pai. Queremos usar os nossos lábios em louvor e glória ao teu nome. Queremos, Senhor amado, sermos novos a cada manhã, renovados pelo Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que possamos ser um instrumento nas tuas mãos, servos do Deus vivo,
Pai, que possamos ser atalaias, um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa ser servido desta reunião nesta tarde, que faremos em glória ao teu nome, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai, e nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor venha nos fortalecer em Ti e na força do Teu poder, que o Senhor venha nos revestir, ó Deus, de toda a Tua armadura, porque sem ela, Pai, nós não subsistimos contra o inimigo da nossa alma, Pai. Somos fracos, somos pecadores, somos imperfeitos, Senhor, mas Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina, e o Teu reino jamais terá fim, aquele que é único Deus nas nossas vidas e sobre tudo e sobre todos. Por isso, Pai, queremos cingir nesta tarde os nossos lombos com a verdade. Vestimos, Senhor, a couraça da justiça. Queremos agora, ó Deus, calçar os nossos pés com o evangelho da paz, Senhor, para que possamos ser luz aonde pisarmos a planta dos nossos pés, aonde, Senhor, o Senhor nos levar, o Senhor nos colocar. Queremos fazer a diferença neste mundo tenebroso, Senhor. Queremos ser, ó Deus amado, alvos dos Teus olhos, Pai, guiados diretamente pelos Teus olhos, Senhor. Por isso, Senhor, queremos nesta tarde tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno de sobre a nossa vida, de sobre a nossa casa, Senhor, e tomarmos também nesta tarde o capacete da salvação, que é, Senhor, aquele que guarda a nossa mente, Senhor, e que o Senhor possa levar a nossa mente agora cativa no trono da glória do Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, Senhor, para que possamos estar guardados em Ti, que os nossos sentidos, Pai, nesta tarde, sejam guardados no Senhor e pelo Senhor, que não haja contaminação da carne, que não haja contaminação do pecado, que não haja contaminação do inferno, Senhor, mas que os nossos sentidos sejam aptos para discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para discernir o espiritual, Senhor, para que possamos ser espirituais e discernirmos todas as coisas. Tomamos também, Senhor, na nossa mão direita, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor, porque ela, Senhor, é a espada de dois gumes, Senhor, que discerne todas as coisas, e através dela, da Tua palavra, nós podemos vencer o inimigo. Pai, muito obrigada por este momento na Tua presença, Senhor. E também declaramos, Senhor, a Tua palavra no Salmo 91, que é um salmo de vida, Pai, que é um salmo de segurança, que é um salmo, Senhor amado, que o Senhor nos deixou, para que nós possamos nos aprofundar nele, conhecer, ó Deus, a segurança daquele que está em Ti, a segurança daquele que habita no Senhor. Nós não temos, Senhor, vida fora da Tua habitação, e é em Ti que nós queremos habitar, Senhor, todos os dias que o Senhor nos der de fôlego sobre esta terra. Queremos estar, Senhor, escondidos no Teu esconderijo, porque sabemos, Senhor, que quando estamos no Senhor nós temos vida, temos vidas abundantes, passamos por lutas, Pai, passamos por dificuldade, o Senhor não nos exime disso, mas sabemos que contigo nós somos mais que vencedores, a nossa alma pertence a Ti, ó Eterno. Por isso, nesta tarde, a Tua palavra declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e no Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Eu digo e eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio e confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele, somente Ele, nos cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos.
Somente com os meus olhos eu verei e olharei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, à nossa casa, às nossas vidas, porque o Senhor é o único Deus que pode dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem todos os nossos caminhos, e eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente o Senhor me ama, também Ele me livrará, Ele me colocará num alto retiro, porque eu conheci o teu nome. Eu te invocarei, Senhor, e tu me responderás. Tu estarás comigo na angústia. O Senhor me livrará dela e eu te glorificarei. O Senhor nos dará dias abundantes e nos mostrará a tua salvação para com a nossa vida, para com a nossa alma. Senhor, e é em ti que queremos habitar, queremos estar escondidos, Pai. Queremos, Senhor, que os teus olhos nos protejam, estejam sobre nós durante a nossa caminhada nesta terra, Pai. Senhor, eu te louvo nesta tarde, porque nós nos dobramos diante de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão glorioso, de um Deus provedor, de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que transforma, que enviou Jesus, o nosso Salvador, para morrer em nosso lugar naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos ter salvação e pudéssemos te chamar de Abba, Senhor. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, e eu te adoro por isso, Senhor, porque desde o nosso ventre, do ventre das nossas mães, o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos preparou, Senhor, para que pudéssemos ser um povo teu, um povo escolhido, particular do Senhor. E eu te louvo, ó Eterno, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado em segurança. Nós estamos com vida, nós estamos aqui porque o Senhor tem provido todas as coisas, e eu te louvo por isto, Senhor. Quero agora entregar essa reunião no teu altar, que o Senhor seja servido, Pai, de fazer aquilo que te apraz, Senhor, nesta tarde. Que vidas que estão aí do outro lado nos ouvindo, muitas vezes, ó Deus, com seus corações angustiados, tristes, muitas vezes, Pai, enlutados, abatidos, enfermos, mas o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Adonai Rafá, aquele que cura, o Senhor é a cura, Pai. Que a cura se estabeleça nesses corações, nesses corpos. Se há enfermos de alma, Senhor, que elas sejam curadas nesta tarde, que o teu Espírito possa adentrar, Senhor, esses lares, essas vidas, levando cura, levando restauração, levando unção, levando alegria, Pai. Que o teu espírito de alegria seja derramado copiosamente sobre estes lares, sobre estes que agora clamam ao Senhor. Ó Deus, o necessitado, o abatido, o aflito. Senhor, tu és a cura para tudo que precisamos, Pai. O Senhor é o único Deus. Quero colocar o pastor no teu altar, o sacerdote, o nosso sacerdote aqui, que o Senhor possa usá-lo, Pai, tremendamente com a unção do Senhor, como o Senhor tem usado, para que ele seja a boca do Senhor, instrumento teu aqui, para que o Senhor venha falar através dele aos nossos corações. Queremos ouvir a doce voz, Senhor, tua, que os nossos corações sejam acalentados, Pai. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. É com respeito, Senhor, é com gratidão, é com temor, Senhor, que estamos aqui, porque não estamos tratando de coisas humanas, Pai. Não estamos tratando de coisa desta terra, mas estamos tratando daquilo que é do alto, daquilo que é teu, daquilo que é santo, Senhor. E a tua palavra diz que nós temos que ser santos como tu és santo. E é isso que queremos a cada dia, Pai.
conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que nós possamos ser santos, para que nós possamos ser irrepreensíveis diante de ti dos homens, e que as nossas vestes estejam alvas, Senhor, para que o dia que o Senhor nos chamar, possamos ser recebidos como vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Eu te louvo e te agradeço nesta tarde, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Glória a ti, ó Pai. Recebemos agora o pastor que irá trazer a palavra ao nosso coração. Que Deus abençoe. Uma boa tarde. Sempre é uma alegria, um prazer podermos estar juntos com o propósito ainda sublime de compartilhar a palavra de Deus, de estarmos em torno desta palavra, aonde gera em nós crescimento, gera salvação, cura, libertação. Eu agradeço a confiança do ministério em proporcionar a mim essa oportunidade de poder estar nessa tarde aqui, né? E para mim é um motivo de alegria, de honra poder compartilhar, falar da palavra de Deus. Se existe algo prazeroso nessa terra, é falar da palavra de Deus e falar do Deus da palavra, né? Esse Deus de amor, de misericórdia, esse Deus que nos valoriza, né? Muitas vezes o mundo pode nos desprezar, mas o Senhor nos valoriza, e é uma alegria para nós. Esse é um trabalho do Ministério de Libertação da Primeira Igreja Batista em Alto Taquari, que acontece todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas. E esse ministério tem o propósito de conduzir as pessoas à palavra de Deus para viver na liberdade que Jesus Cristo pode oferecer, né? Não é o ministério que liberta, não são as pessoas que libertam, e muito menos eu, né? Eu preciso ser liberto. Nós precisamos caminhar em liberdade. E a liberdade vem através do conhecimento da verdade. O próprio Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, né? E é isso que nós intencionamos, e este é o propósito que realmente que nós temos em caminhar pela palavra de Deus. E como já algumas sexta-feiras já tem se estudado o Salmo 91, e coube a mim, né, essa tarefa de nós estarmos dando continuidade a esse estudo. E, se não me engano, a irmã Andréia Mello que ministrou na sexta-feira passada, e ela falou até o versículo 11 do Salmo 91. E coube a mim falar do versículo 12, ou o 12 em diante. Mas para eu falar do 12, eu preciso falar do 11, porque na verdade o versículo 11 e o versículo 12, eles falam de um assunto só. Mas eu iria ler o Salmo, mas já foi lido o Salmo aqui. Eu creio que você acompanhou, né? E nós vamos relembrar algumas coisas. O que eu gostaria de dizer para você, que a palavra, esse Salmo, e muito menos a palavra de Deus, é um amuleto, né? Muitas vezes a gente chega em lugares e encontra a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que aquilo ali vai limpar o ambiente, vai expulsar os demônios, vai repreender os espíritos maus, negativos que estão ali. Mas não é esse o propósito da palavra. A palavra de Deus, ela tem um propósito, o propósito de transformar e regenerar o homem. Ela é como uma medicação. Se eu tomar, funciona, né? Se eu ter na gaveta apenas, não vai resolver nada. Então, é esse o propósito da palavra de Deus. E o Salmo 91 é um salmo de guerra, um salmo de batalha, um salmo que mostra a proteção de Deus, que mostra o cuidado de Deus em tempo de guerra. Aqui o texto fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Quando isso acontece? Em tempos de guerra, em tempo de batalha. Então o Salmo 91 é um salmo de guerra, de batalha, mostrando a proteção de Deus àqueles que batalham e caminham nesta terra e estão realmente posicionados, têm uma direção certa. Na verdade, o Salmo 91, ele tem um endereço e um destino certo, ou um destinatário certo. O Salmo 91 não é uma condição de bênção universal. Esse Salmo 91, ele traz uma bênção para todos, não é isso que diz aqui, certo? A chuva vem para todos, o sol vem para todos, mas existem bênçãos de Deus que são direcionadas para alguém determinado. E este Salmo, ele inicia-se dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
a sombra do Todo-Poderoso, a sombra do Onipotente descansará. Então, para quem é direcionado esse salmo? Qual é o endereço desse salmo? É para aquele que habita, para aquele que habita, para aquele que está no esconderijo do Altíssimo. O que seria este habitar, né? Habitar não é algo transitório, não é algo passageiro, mas é algo permanente. Então, para quem está no esconderijo do Altíssimo, aí eu pergunto, aonde é o esconderijo do Altíssimo? Você sabe onde é o meu esconderijo? Se você soubesse, não seria mais meu esconderijo, né? Você sabe, André, aonde é o meu esconderijo? Eu também não sei aonde é o seu, né? E eu também não sei aonde é o esconderijo de Deus, mas eu tenho que descobrir. Eu tenho que descobrir aonde é o esconderijo de Deus. E eu entendo, amados, que através da palavra de Deus, que o esconderijo de Deus que nós precisamos habitar é no centro da vontade dele. Quantas vezes eu vi pessoas chegar, pastor, eu não sei o que Deus tem para mim. É claro que existe um propósito de Deus determinado, né, já pré-anunciado, e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos venham se salvar. O desejo de Deus para a minha vida é que eu seja um homem salvo, liberto, redimido pelo sangue de Jesus, transformado para a honra e glória do Senhor, livre para servir e adorar o nome do Senhor, e através da minha vida, alcançar vidas que precisam de Jesus também. Esse é o propósito determinado, é o propósito universal de Deus para todos nós. Mas qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? São propósitos diferentes, são direções diferentes, são dons diferentes, são ministérios diferentes. Você habita num lugar, eu habito em outro. Você vive um costume, eu vivo em outro. Você vive uma cultura, eu vivo em outra. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Eu preciso descobrir. Para eu descobrir, eu tenho que estar no centro da vontade dele. Então, para mim, este esconderijo do Altíssimo é o centro da vontade de Deus. Mas você diz, pastor, mas como que eu vou descobrir isso? Você tem que procurar. Esconderijo a gente tem que buscar, vasculhar, né? Você tem que batalhar em busca desse esconderijo. Quando você descobrir esse esconderijo de Deus, a palavra de Deus diz que você precisa fazer habitação nesse esconderijo. O esconderijo de Deus é o centro da vontade dele para a minha vida. É o centro da vontade de Deus para a tua vida. Você precisa estar neste centro da vontade. É ali realmente o lugar de descanso, é ali o lugar de proteção, é ali o lugar aonde o homem, a mulher se refugia, nesse esconderijo de Deus. Se você olhar na Bíblia, na palavra de Deus, lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz assim, sobre a minha guarda estarei. Ele diz, eu vou estar sobre a minha guarda, sobre a minha vigilância, eu vou estar atento, eu vou estar vigilante. Alguma versão diz, sobre a torre de vigilância eu vou me colocar, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguído, quando for questionado. Este é o lugar do esconderijo de Deus, é o lugar em que você está, aonde você se sente protegido, fortaleza, aonde você vive em vigilância, para entender quem é que fala com você. Existem vozes que falam conosco, o Espírito Santo fala conosco, a minha carne fala comigo, o meu espírito fala comigo, o meu coração fala comigo, as minhas vontades falam comigo, Satanás muitas vezes fala comigo. Então eu preciso estar vigilante, eu preciso saber quem é que fala comigo, aonde é o lugar que eu preciso estar para entender isso. É no esconderijo do Altíssimo, aonde eu terei a proteção, onde eu terei a direção, onde eu terei o cuidado de Deus, aonde eu terei o mover de Deus na minha vida. Ainda no profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3, 2, ouvi a tua palavra e temi. Outra coisa que gera quando o homem está no esconderijo de Deus, temor. Aí eu pergunto, qual o temor que você tem a Deus? Esses dias eu descobri que tem pessoas que têm mais temor do pastor do que de Deus. Eles fazem as coisas escondidas, não tem medo de contar para o pastor, mas não percebe que Deus já viu isso, né? Então tem mais temor do pastor. Vem conversar comigo, tem medo de expor a situação, expor o erro, expor a falha, expor o pecado. Não que eu cobre, elas vêm, mas na hora que vêm, elas querem, mas tem medo. Mas elas esquecem que Deus já viu isso, que Deus já olhou isso, Deus já percebeu isso. Então, ouvi, Senhor, a tua palavra, Abacuque diz, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. É o lugar,
O esconderijo de Deus é o lugar onde nós ouvimos Deus falar. Não tem outro lugar para ouvir Deus falar. Deus só fala no esconderijo. Nós ouvimos Deus falar, aonde Deus nos ouve falar, aonde Deus dá atenção, aonde Deus olha para os nossos clamores, aonde Deus olha para os nossos ensejos. Então, o Salmo 91 é um salmo direcionado. Ele tem endereço e destinatário certo. Não adianta você abrir a Bíblia, colocar dentro de casa, no Salmo 91 e dizer, estou protegido. Não. O salmista no Salmo 119, versículo 12, se não me engano, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a minha palavra no meu coração. Guardo a minha palavra no centro da minha vida. Por quê? Porque ela me dá direção, ela me dá orientação, ela me dá suporte para eu viver, né? E para eu caminhar no centro da vontade de Deus. E é nesse centro que é o esconderijo de Deus. É ali que você está protegido, é ali que você está guardado, né? E aí vamos lá então para a minha tarefa de hoje. Eu creio que você entendeu que o Salmo 91 tem destinatário e endereço certo, tá? Não é para todo mundo, é para aqueles que se põem no esconderijo do Altíssimo. Eu espero que você esteja lá. E se você não está e descobriu que precisa estar, você vai começar a buscar a Deus, colocar a sua vida na presença do Senhor. Você sabe qual é o caminho mais curto para entrar no esconderijo de Deus? A entrega da nossa vida a Ele. Entregar todo o meu ser ao Senhor, entregar a minha vida ao Senhor. Ele vai me conduzir, Ele vai me levar. Eu com as minhas próprias pernas não vou encontrar o esconderijo de Deus, mas nos braços do Senhor eu vou ser levado a esse esconderijo que vai gerar em mim proteção, guarda, direção, orientação. O versículo 12 diz assim, eles te sustentarão nas suas mãos. Versículo 12 do capítulo 91 de Salmo, Salmo 91, verso 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em pedra. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares, a outra versão diz, em alguma pedra. Quem são eles? Quem os sustentarão? Aí você volta ao versículo 11, por isso que eu falei que precisava do versículo 11, para nós entendermos o versículo 12. Quem os sustentarão? Diz o versículo 11, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles quem? Esses anjos os sustentarão com as suas mãos. Quem são esses anjos? São criaturas de Deus, criadas por Deus, anjos de luz, provenientes de Deus, vindo da ordem de Deus, ordenados por Deus, que têm um compromisso pela ordem divina de cuidar daqueles que estão aonde? No esconderijo do Altíssimo. O anjo do Senhor, ele cuida, o anjo ou os anjos do Senhor, ele cuida daqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. O compromisso de cuidado divino, cuidado de Deus, é com todos? Não, não é. E eu quero que você entenda isso. Mas uma coisa eu quero realçar antes. O texto aqui assim, o versículo diz assim, porque aos seus anjos dará ordem. Quem dará ordem aos seus anjos? Deus, está falando aqui de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aos seus anjos, Deus dará ordem ao teu respeito, em relação à tua vida. Virá uma ordem de Deus aos anjos deles, que são ministradores, em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, são ordenados por Deus para cuidar da tua vida, para te amparar, para te proteger. Não é ordem minha a anjo nenhum, é ordem de Deus, tá? Tem gente que acha que pode dar ordem para anjo. Você ainda não é Deus e nunca será, tá? Os anjos são ordenados por Deus. Quem tem o compromisso com os seus, com você, não é o anjo, é Deus. O anjo faz porque Deus ordena. Agora eu questiono, volto ao questionamento, o compromisso de cuidado de Deus é para com todos? Não. E eu gostaria que você entendesse isso. Deus não tem compromisso de cuidar de todas as pessoas. Então entenda isso. Como Deus Criador, Ele tem o compromisso de cuidar da sua obra, da sua criação. E nessa obra de criação está envolvido o ser humano. Nós estamos envolvidos, nós somos criaturas de Deus. Mas como Pai, Ele não tem compromisso de cuidar de todos. Quem o Pai tem compromisso de cuidar? Dos filhos. O Pai tem compromisso de cuidar dos filhos.
todos nós somos criaturas de Deus, mas, segura aí, nem todos nós somos filhos de Deus, nem todos os homens são filhos de Deus. Mas que é isso, pastor? Então, quem é filho e quem não é filho? Se você olhar para João, o Evangelho de João, quando ele escreve o seu Evangelho no capítulo 1, versículo 11 e 12, João está falando no capítulo 1 a respeito do verbo que se encarnaria, isto é, o Filho de Deus, que viria a este mundo, se tornaria homem, nasceria de uma mulher, né? E ele realmente seria o Salvador, o Emanuel, o prometido de Deus. Este Filho de Deus, versículo 11 diz assim, que ele veio para os seus. Que seus? A nação de Israel, ao povo judeu. Mas os seus não receberam. Segura o que eu estou dizendo. Ele veio para os seus, João diz lá, veio para os seus, mas os seus não receberam. E o versículo 12 assim, mas todos, preste atenção, quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que a própria nação, a qual o Filho de Deus veio, com o propósito de salvar essa nação, nem eles são filhos de Deus. Eu não sei o que você pensa disso, o que você vai pensar de mim, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Quem é filho de Deus é aquele que recebe, independente de que nação ele pertença, independente se ele é um judeu, se ele é um africano, se ele é um europeu, se ele é um asiático, se é um americano, independente. São filhos aqueles que o receberam. Quem o recebe, reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, se dobra diante dele e se dispõe a caminhar no centro da vontade de Deus. Esses são os filhos. Esses sim, o Senhor tem compromisso com eles. Tem compromisso de pai, não de criador. Criador, Deus tem compromisso com todos. Ele dá o sol, ele dá a chuva, né? Ele faz a terra produzir apesar dos cardos, dos abrolhos, dos espinhos, da erva daninha que nasce junto, mas dá oportunidade para cada um comer daquilo que a terra produz. Esse é o compromisso geral de Deus com a criatura, mas existe o compromisso do pai com o filho. E olha o que o autor aos Hebreus escreve a respeito disso. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 8 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama, e olha lá, e açoita a qualquer que o recebe por filho. Interessante que nunca ninguém chamou Deus na tutelar, né? Pois é. Ele açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Pai realmente verdadeiro corrige. Que não corrige são os pais banana. Mas se estáis sem disciplina, se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, isto é, a correção e a disciplina é para todos. Alguns se submetem a ela, outros não. Então, sois bastardos e não filhos. Eu vou repetir o texto, Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 8, eu gostaria que você anotasse e você lesse aí. O que Hebreus está dizendo, o autor dos Hebreus está dizendo é o seguinte, que Deus corrige o que ama, assim como o pai corrige o filho. E quando Deus corrige as pessoas, alguns suportam a correção e se sujeitam a ela, outros não suportam e se rebelam contra ela. Aqueles que suportam e sujeitam, Deus trata como filho, o tratamento de Deus é com ele, é outro. E aqueles que não suportam e rejeitam, né, e rebelam-se contra ela, Deus trata como bastardo. O que é bastardo? Bastardo é filho do outro, filho do vizinho. Eu não tenho compromisso com o filho do vizinho, tenho compromisso com os meus filhos. Você não tem compromisso com o filho do vizinho. Você pode até ajudar o filho do vizinho, você pode até ajudar o vizinho, com o filho, com a família, com tudo. Você pode ajudar, mas o teu compromisso é com o teu filho. Aliás, se você for querer corrigir o filho do vizinho, você vai arrumar um maior problema com o vizinho, né? Mas o teu você corrige, e você pode corrigir. E ninguém impede disso. E Deus te respalda isso, tá? Porque Deus realmente trata desta forma. Então, mais uma vez, eu quero afirmar para você que os anjos, eles são ordenados a ministrar, a cuidar realmente dos filhos. Os anjos são ordenados por Deus e não por nós. E quem são esses anjos? Hebreus também responde. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura, se você ler o versículo
13 fala a respeito dos anjos. O versículo 14 diz assim: não são porventura todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores. O que é ministradores? Ministradores é servidores, é aquele que dá o que tem para servir, né? No grego, ministradores, ministrador, ministro é ruperetas. Ruperetas são remadores inferiores, aqueles que no navio grego remam na parte inferior dos 2 andares de remadores. O que mais sofre, aquele que é acorrentado no navio, é um prisioneiro. Se o navio afundar, ele afunda, e aquilo ainda que recebe os excrementos do de cima na sua cabeça. Esses são os ministros. Eles estão para servir, e muitas vezes dar o que tem para servir. Esses são espíritos, diz Hebreus, ministradores enviados para servir quem? Todos? Não, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem herdará a salvação? Os herdeiros. Quem são os herdeiros? Os filhos, não os bastardos, os filhos. É isso que a palavra de Deus diz. É esses que estão no esconderijo do Altíssimo, é esses que os anjos sustentam com as suas mãos. O protetor, guarde isso, o protetor é Deus, não é anjo. O protetor é Deus. O anjo é um serviçal de Deus, um ministro de Deus, que obedece leis de Deus, né? Eles não ficam magoados, nem chateados, e nem sente feliz talvez, não sei, de cumprir a ordem de Deus, mas para eles não é peso fazer o que Deus manda, né? Isso que precisa acontecer conosco. Obedecer ao Senhor não pode ser peso na nossa vida. O protetor é Deus e não anjo. Ele, o Senhor Deus, é o Salvador. O Senhor Deus é o libertador. O Senhor Deus é o provedor. O Senhor Deus é o direcionador. O Senhor Deus é o protetor. Ele é o Senhor. Ele é o único Senhor, o Deus único, verdadeiro, real, autêntico, Criador do céu e da terra, aquele que comanda e domina todas as coisas. Ele é aquele que preparou um esconderijo para você habitar. Ele é o protetor. É Ele que criou os anjos. E agora envia esses anjos para ministrar em favor dos filhos que estão na terra, daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que o amaram acima de todas as coisas, aqueles que realmente amam ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ama também o próximo como a si mesmo. Esses são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. As providências vem de Deus, o cuidado vem de Deus, a ordem vem de Deus, a ação é angelical, mas da onde surge toda essa condição de proteção, de cuidado, de preservação, é do trono da graça de Deus. E esse sustento dos anjos, versículo 12, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Esse sustento dos anjos com as mãos demonstra o cuidado de Deus, o seu cuidado transmitindo força, apoio, equilíbrio, companhia, na hora do desequilíbrio, na hora do tropeço, o cuidado de Deus ministrado aos anjos, ordenados esses anjos para tomar-nos pelas mãos, nas suas mãos, pelas nossas mãos, é o cuidado de Deus que nos faz permanecer em pé. Ninguém consegue caminhar prostrado. O propósito de Deus é que eu esteja em pé, espiritualmente dizendo, que você esteja em pé, espiritualmente dizendo. É por isso que a palavra de Deus para Isaías diz assim, que o Senhor fortalecerá os joelhos trementes, as mãos cansadas, porque o joelho tremente, trêmulo, haverá uma dificuldade para caminhar, e Deus quer que nós caminhemos. Deus levou a nação de Israel a peregrinar durante 40 anos no deserto, caminhou durante 40 anos. Eles precisavam ter força nos pés, eles precisavam ter força nas pernas, no joelho para caminhar. E o tropeço muitas vezes tira o nosso equilíbrio, impede a nossa caminhada, leva a nos prostrar. Ninguém consegue caminhar prostrado. A intenção do tropeço é impedir isso. E eu pergunto para você, quem que coloca essas pedras no caminho? Quem que coloca esses tropeços no caminho? Qual a intenção disso? É impedir o teu avanço com Deus. Quantas vezes você tem sido impedido de avançar no Senhor? Quantas vezes você tem sido impedido de ser tratado por Deus e ser curado pelo Senhor? Porque muitas pedras têm estado no teu caminho, têm impedido você de avançar.
Pedras são lançadas no caminho, e são lançadas de uma forma proposital. O segredo é caminhar por entre essas pedras e não tropeçar. Se você estiver seguro, escondido no esconderijo do Altíssimo, você pode muitas vezes até tropeçar. Eu me lembro que eu era menino, eu tinha um pastor nosso, ele falava assim que o cristão tem que ser que nem gato, né? Não sei se a Andréa lembra disso, que o gato, quando ele cai em pé. Então quando você tropeçar e cair, você já tem que cair em pé. Você pode catar uns cavacos, como diz por aí, mas você levanta a pluma e direciona no Senhor. O que você não pode ficar prostrado, você não pode ficar deitado no chão. E Deus enviou os seus anjos para sustentar você, para olhar para você e dizer: vamos lá, meu filho, vamos lá, o Pai quer você de pé, o nosso Deus quer você de pé. Ele me enviou aqui para te colocar em pé, Ele me enviou aqui para te sustentar, para te levantar. A tua força é pequena, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu sou enviado dos céus, eu sou enviado de Deus para dar força a você a avançar. Muitas vezes nós sentimos caminhando que nem num campo minado, né? Você olha para o teu terreno da tua caminhada, parece que você tem que pisar de ponta de pé e escolher onde você vai pisar. Se errar o pé, explode. Se errar o pé, você tropeça. Se errar o pé, você cai. Assim aconteceu com Jesus. Você acha que o diabo não tentou? Na vida de Jesus, pedras foram lançadas, tentando derrubar. E muitas vezes pedras que foram formuladas e criadas dentro da própria palavra de Deus. Se você lê lá no texto da tentação de Jesus, Mateus, naquela parte do pináculo, quando Jesus, o diabo, Satanás leva Jesus ao alto pináculo, o que Satanás diz? Mateus 4, versículos 6 e 7. Ele diz esse texto aqui, ó. Ele diz o texto que nós lemos: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar, para que não tropece com o teu pé em pedra. O diabo, Satanás, usou a palavra, e da palavra ele criou uma pedra e colocou no meio da caminhada de Jesus, com a intenção que Jesus tropeçasse nesta pedra. Quantas dúvidas tem gerado na tua vida e tem se tornado pedras na sua vida? Na verdade, o que Satanás queria? Ele queria colocar dúvida no coração de Jesus, para através da dúvida do coração de Jesus, Jesus tropeçar. O que Satanás diz? Mateus 3, 17, no Mateus 4, 6 e 7, quando Satanás questiona Jesus a respeito do lançar para baixo, e diz para Jesus, ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, olha bem o que ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ele desafiou Jesus, ele quis gerar uma dúvida no Senhor. Ué, mas se eu não lançar, eu não sou o Filho de Deus. E o que Deus havia dito a respeito de Jesus um pouquinho antes? Mateus 3,17, no batismo: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Jesus havia ouvido dizer aquilo dos céus, os céus bradaram. Para Deus que quando João Batista batizou Jesus, houve um mover de Deus, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e houve uma voz do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele sai do batismo, o Espírito Santo o impele para o deserto, ele vai para o deserto para ser tentado. 40 dias se passam, o diabo lembra daquela situação, fala: eu vou confundir a cabeça dele. Se tu és o Filho de Deus, faz isso, porque está escrito na palavra que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos. Mas Jesus responde com a palavra: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A glória do Senhor estava ali, o anjo do Senhor estava ali, sustentando o Deus homem, que estava passando por prova. O Senhor está à tua volta, o Senhor envia anjos à tua volta para te sustentar. O inimigo vem colocar dúvida no teu coração: mas você não é crente? Você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Por que essa situação? Porque você está vivendo, olha lá, ó, aquele lá, ele nem teme a Deus, olha o que perverso que ele rouba, ele prostitui, ele surrupia, né? Ele tira o que é dos outros, ele condena as pessoas, ele mente, ele fala falsidade, olha como ele prospera. E você que é filho de Deus está aí nessa bagaceira, desculpa a expressão. Você não é filho de Deus, mas você precisa estar firmado e confiado naquilo que Deus é na tua vida.
Porque se você está no esconderijo do Altíssimo, existem anjos sustentando com as suas mãos a tua vida. O Salmo 37, versículo 4 diz: o anjo do Senhor acampa-se, está ao teu redor, daqueles que têm um endereço certo, né? Daqueles que o temem, que temem ao Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. A proteção de Deus é um compromisso de Deus com aqueles realmente que temem ao Senhor, aqueles que vivem Deus. Eu não posso buscar a Deus apenas por interesse, quando eu necessito de alguma coisa, quando eu preciso de algo na minha vida, quando estou passando por problema. Deus não é um supermercado com as prateleiras fartas, que você pode pegar um carrinho e sair pegando o que você deseja, e você voltar lá só quando aquele mantimento acabar. Não é assim que funciona. O fogo precisava arder no altar dia e noite. O sacerdote precisava cuidar deste fogo. O sacerdote da tua vida é você mesmo. Se esse fogo se extinguir e apagar em você, acabou o relacionamento com Deus, acabou a graça de Deus, acabou a unção de Deus, acabou o poder de Deus na tua vida. Você vai se sentir fragilizado, você vai se sentir derrotado, você vai se sentir com uma brecha aberta na tua vida. Isso dará oportunidades para o diabo não lançar pedras no teu caminho, mas lançar uma pedreira na tua estrada. Mas se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo, a glória de Deus está sobre você, a promessa de Deus está sobre você. E eu quero encerrar esta palavra. Quero parar aqui no versículo 12. Esta palavra de cuidado de Deus e de utilização de Deus aos seus ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, que eu quero crer que você faz parte disso. Se você não faz parte, você pode fazer parte. E você tem a oportunidade para isso, né? Você quer viver debaixo da proteção de Deus? Você quer viver descansado na sombra do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor Soberano, Criador do céu e da terra? Você quer ser guardado pelo Altíssimo, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que tem o controle nas suas mãos de tudo que acontece sobre esse planeta. Deus não perdeu o controle, não. Você está equivocado em relação a isso. Tudo que acontece é permissão de Deus, e é um propósito disso, e no fim o Senhor estabelecerá o seu reino, e Ele dominará e reinará para todos sempre, e eu e você vamos estar reinando com Ele. Você quer ser guiado pelo Todo-Poderoso? Então habite no seu esconderijo, esteja no centro da sua vontade. Como? Entregue-se a Ele, entregue a sua vida ao Senhor, deixa Deus comandar a sua vida. Eu não sei quantos anos você tem de idade cronológica, mas nessa tarde você pode viver uma experiência de Deus, com Deus, e viver um novo nascimento no Senhor, uma nova vida no Senhor. E você vai começar, através da palavra de Deus, conhecer este Deus de poder e autoridade, este Espírito Santo que comanda a vida daqueles que se entregam a Ele. E você vai começar a viver a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36, Jesus afirma: se pois o Filho vos libertar, Cristo vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. O contrário é só conversa fiada, mentira, engano. Não há liberdade sem Jesus, não há liberdade sem Deus, não há liberdade sem a palavra de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu gostaria de orar por você agora. Colocar a sua vida diante do altar do Senhor, pedir que o Senhor esteja abrindo o seu coração, abrindo a sua mente, derramando graça e unção sobre você, para que você possa viver neste esconderijo. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero dizer algo de mim para você, eu quero dizer algo do Cláudio para você. Não existe outro lugar melhor para se estar, não existe outro lugar mais seguro, não existe outro lugar mais prazeroso do que a presença de Deus. Moisés chegou a dizer para o Senhor, quando Deus disse que não iria mais caminhar com a nação no deserto, porque senão iria destruir todo mundo. Moisés disse: Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. A decisão de Moisés, o posicionamento de Moisés mexeu no coração de Deus. Deus volta para Moisés e diz: a minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Que coisa gloriosa. Deus está dizendo para você: a minha presença irá contigo. Ou melhor dizendo,
você estará no meu esconderijo. Ninguém sabe onde é o meu esconderijo. Você pode ficar tranquilo que ninguém vai te achar para fazer mal aqui. Aqui é o meu esconderijo. Aqui está a minha sombra. Aqui está a minha proteção. Você vai ver pessoas, inimigos caindo à direita e à esquerda, mas no meu esconderijo você não será atingido. Você não será atingido. Mesmo de dia ou mesmo de noite, você não será atingido, porque a minha sombra te protege. Paizinho, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos a Ti. Tu és o Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus fiel, verdadeiro, ó Pai, que mesmo na Tua santidade infinita, ó Pai, mesmo no Teu poder infinito e imedível, ó Pai, incomparável e muitas vezes incompreensível, o Senhor olha para nós, tão carentes, tão necessitados, tão pequenos, ó Pai, e o Senhor nos alcança, o Senhor nos toca, e o Senhor nos transforma, nos liberta. E o Senhor ainda, ó Pai amado, envia anjos para nos ajudar a caminhar nesta terra, a pular, Senhor, e transpor as barreiras e as muralhas, não só as pedras, mas as muralhas. O teu servo Davi, ele não estava preocupado mais com as pedras, mas ele estava preocupado com as muralhas, mas ele mesmo diz, com o meu Deus eu também salto muralhas. Não só pedras, mas eu salto muralhas, pedras sobrepostas uma à outra, eu salto isso, para mim não há dificuldade, porque eu estou nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, e existe ministradores de Deus que me guiam e cuidam de mim, que são anjos que me guardam, e muitas vezes me escondem do meu inimigo. Quantas vezes aconteceu isso com Davi? Ele passou e dormiu na mesma caverna do seu arqui-inimigo, o rei Saul, e o Deus o escondeu, o anjo o escondeu. Pai, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor não apenas nos ama, mas o Senhor prova este amor para conosco. Obrigado, Senhor. E eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está conosco nesta tarde, Senhor amado, de perto ou de longe, de Altaquari ou de outros lugares, ó Pai, espalhados por esta terra, que a tua glória alcance, Senhor, que o Senhor esteja levando para o teu esconderijo, que o Senhor esteja levando para o seu lugar oculto, ó Pai, aonde elas sejam confortadas, aonde elas sejam protegidas, aonde elas vivam a segurança do Senhor, aonde elas vivam o cuidado, e aonde elas possam descansar, produzir muito e muito para a honra e glória do Teu nome. Nós entregamos nas Tuas mãos, cada um que está conosco nesta tarde, nós o abençoamos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, e que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós vamos encerrando esta programação, Vidas Transformadas pelo Ministério de Libertação da Primeira Igreja Batista em Altaquari. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser e assim permitir, nós estaremos de volta aqui. Nós, eu digo assim, o corpo de Cristo, Talvez eu não esteja, mas outros estarão aqui para estar te conduzindo por esta caminhada de fé, de amor e esperança, que não existe em outro lugar a não ser na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a paz de Deus inunde o seu coração, a sua vida e a sua casa, que a sua casa seja próspera, que o seu trabalho seja próspero, que a tua vida seja próspera, que tudo aquilo que você tocar possa prosperar, não só materialmente, muito mais espiritualmente. Que a unção de Deus na tua vida possa alcançar e atingir todos aqueles que estão à tua volta, e eles possam olhar para você e ver o esplendor da glória de Deus na tua vida. Deus te abençoe, uma boa tarde, fique na paz do Senhor, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, em nome de Jesus.